Este programa é uma produção independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. Tribuna Livre, um canal aberto para o povo. Reclamações, informações, debate, solidariedade, denúncias, entretenimento. A apresentação: César do Candeias. Diretor comercial: Filmato Félix. Jurídico: Dr. Jefferson de Brito. Tribuna Livre no ar. Olá, estamos iniciando o Tribuna Livre e temos a honra de receber aqui o deputado estadual Anderson do Singeperon. É o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia. Singeperon. E sócio-educadores. E sócio-educadores. Essa é a sua primeira legislatura, deputado? Sim, primeira legislatura e primeiro ano de mandato Primeiro também. ano de mandato, muito bem. E estarei aqui hoje ladeado do meu grande amigo Filmato Félix. O que você gostaria de falar, Filmato? Quero aqui agradecer a presença do deputado, pelo convite, você vir participar com a gente desse programa. Agradecer seus assessores e aqui o apresentador do programa, Dr. Jefferson de Brito, é o nosso diretor jurídico do programa. O apresentador está passando mal, hoje não teve como vir, mas em breve ele estará com a gente. O César não está 100%, Nossa, né, César? Estamos te aguardando, meu irmão. Então, nós vamos para um break e voltamos com Anderson do Singeperon. Já, já. Estamos apresentando o programa Tribuna Livre. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre e hoje temos a honra de receber o deputado Anderson do Singeperon, Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores de Rondônia. Prazer, deputado. Prazer estar aqui no programa de vocês, que é muito assistido, né? A gente acompanha o progresso desse programa, que tem levado aí conhecimento, interação, discussão, debates de temas importantes. E hoje aqui para a gente falar um pouco da nossa atuação parlamentar e falar um pouco também da nossa origem, de onde a gente veio, o sistema prisional, e discutir e debater com vocês. Não só isso, viu, deputado? Aqui no programa a gente gosta muito de conhecer a pessoa do político, sabe? A gente sempre fala isso. Para você saber quem é o seu político, você tem que saber quem é a pessoa do político. Então a gente gosta de saber, por exemplo, qual é a sua história, qual é a sua ligação com Rondônia, a sua família. Como é que foi a sua história, deputado? Então, a minha história em Rondônia começou com os meus 10 anos de idade, né? Eu sou nascido no Distrito Federal, na cidade satélite Taguatinga, e eu vim para Rondônia ainda em 89, com 10 anos de idade. Fui criado aqui em Rondônia. Meu irmão, policial militar, veio em 81, hoje no quadro da reserva, major da PM, e ele puxou a família, o irmão mais velho puxou a família para Rondônia. Como a maioria das famílias, né? Como a maioria, sempre tem um que puxa. Então puxou todo mundo, e aí veio eu, minha mãe, meus irmãos, eu ainda criança, e aqui eu estudei, pude estudar, prestar o serviço militar já aqui. Para Porto Velho? Já Porto capital? Velho, diretamente para a capital Porto Velho. Certo. Né, morei hoje no bairro Três Maria, que na época era o Conjunto Jamari. Foi o primeiro bairro que nós moramos aqui em Porto Velho. Depois viemos morar aqui no Embratel mesmo, na Rua Uruguai, onde eu passei parte da minha juventude, aqui na Rua Uruguai, próximo do antigo Estadão. Né, e aqui eu pude fazer muitos amigos, estudar. Prestei também o serviço militar por 3 anos na aeronáutica, na base aérea de Porto Velho, onde também aprendi muito, né? Acho que é muito importante um agente penitenciário ter esse conhecimento militarizado também, né? Sim, Coisa... Por eu ser de uma família que tem 2 militares, né? Tem um sargento, tem meu irmão que é major da PM, a gente foi criado nesse clima, né, de segurança pública. E aí veio a vontade de servir, né, prestar o serviço militar. Prestei o serviço militar, fiquei por 3 anos e depois eu saí, né, e fui fazer concurso público. Trabalhei também na iniciativa privada, trabalhei nos mercados Gonçalves, aqui de Porto Velho, e depois fui fazer concurso, estudar, fazer concurso, faculdade, e aí a gente conseguiu. O primeiro concurso que eu passei foi para educação. Trabalhava como agente administrativo. Sua formação qual é, deputado? Eu sou acadêmico de Direito. Acadêmico, Isso. Certo. Isso. E eu comecei a minha atuação como servidor público na Secretaria de Educação. Né? Bem anterior a isso, voltando um pouquinho, eu ainda participei de um programa da época do governo Piana, que era o programa chamado Programa Bom Menino. Né? Com meus 13 anos de idade, trabalhei na Secretaria de Educação na SEDUC, na época a secretária Antonieta, lembro como hoje, o professor Abimael era do conselho, e ali eu fiquei até os meus quase 17 anos, quando saí para prestar o serviço militar. Depois retornei concursado como agente administrativo,
desenvolvi meu trabalho no protocolo geral da SEDUC e saí da SEDUC para a secretaria, na época, SUPEM, né? Que era a Superintendência de Assuntos Penitenciários, ligada à Secretaria de Segurança. E comecei a minha carreira como agente penitenciário em 2004, 13 de setembro de 2004. Depois disso, assumi a direção de alguns presídios aqui da capital, um deles o presídio Urso Branco, um dos maiores, e de lá a gente fui para o sindicato também, fui eleito em 2010 numa chapa lá no sindicato, e conseguimos desenvolver um trabalho. Ali no sindicato que se iniciou a vida política, então, na verdade? O primeiro passo foi um projeto que era de um amigo, que ele criou em 2001, de Guajará-Mirim, um projeto da classe ter um representante que para nós era muito difícil eleger. Ter uma voz, né? Ter uma voz dentro da Assembleia Legislativa era um sonho da categoria. E foi então que a gente começou a trabalhar o projeto. E o caminho principal foi o sindicato que possibilitou isso. Porque tinha várias pessoas que tinham interesse, tinham vontade de se lançar a candidato, mas não tinha um nome, né? E nós começamos a trabalhar junto com um grupo dentro do sistema prisional, o nome. Foi quando a gente desenvolveu o trabalho na classe. O primeiro passo meu no sindicato foi organizar o nosso sindicato, né? A gente pegou ele com muitas dificuldades financeiras, começamos fazer todo esse realinhamento. Quer dizer, com o objetivo maior tinha que ser feito um trabalho sério dentro do sindicato, com certeza, né? Esse foi o objetivo principal. E também um trabalho de valorização do servidor, tanto a nível estadual como também nacional. Onde veio algumas conquistas, uma delas o porte de arma, que foi uma conquista nossa, um projeto que a presidente Dilma havia vetado 2 vezes, a categoria nem acreditava mais, porque foram muitas idas e vindas a Brasília, e nós conseguimos, com o trabalho de união de todos os estados da federação. Na verdade, era um pleito justo, né? Uma vez que um agente penitenciário ele está sofrendo ameaça de todos os tipos, né? Eu vi uma pergunta, mas quem sofre mais ameaça? Um camarada que está transportando valores ou um agente penitenciário? Bom, pelo menos o camarada está transportando valores, eles vão lá para buscar o dinheiro, né? No caso do agente penitenciário, a ameaça é realmente contra a vida do agente penitenciário, não é isso, deputado? Exatamente. E o que eu costumo dizer, prender é fácil. Prender não é difícil. Agora, você custodiar. Manter o preso. E manter conviver com o preso. Conviver com as condições que nós temos aí nesses presídios. Com a falta do efetivo necessário. E a categoria de forma heróica tem mantido o sistema em pé. Sem muitas fugas, né? Os presos estão contidos. Eles estão somente contidos. Né? A ressocialização que deveria acontecer e os projetos que deveriam acontecer, previstos na legislação, na LEP, eles praticamente não são cumpridos. Atinge um percentual muito baixo da população carcerária de quase 12 mil presos. Que, diga-se de passagem, quando eu entrei nesse sistema, nós tínhamos, há 13 anos atrás, nós tínhamos menos de 10 mil presos. Menos de 10 mil não, tinha menos de 5. Mas a população carcerária ela vem explodindo, na verdade, né? É uma preocupação que na verdade, que a gente tem que reavaliar todo o sistema de justiça, porque na verdade tudo que nós estamos fazendo é prender e isso não está resolvendo a criminalidade, né? Não está resolvendo. Onde é que está a solução, então, deputado? O ciclo de retorno, de reingresso ao sistema prisional é muito grande. Presos que eles já vêm lá do sistema socioeducativo, ainda menor de idade, né? Continua ali, não é recuperado, é uma falha muito grande. Volta para o convívio social, atinge a maioridade, pratica o crime e cai dentro do sistema prisional. Você foi diretor do Urso Branco. Sim. Qual foi a dificuldade que você teve lá, no meio daquele monte de gente ali? Como era ser um diretor? Vamos contar para o telespectador, como é ser um diretor do Urso Branco? Fala um dia seu lá. Então, o meu maior desafio quando eu assumi o Urso Branco é a estrutura. É o presídio superlotado, né, determinações judiciais para ser cumprida, um sistema que podia explodir a qualquer momento. Na época nós tínhamos, hoje o Urso Branco está com a média de quase 600 presos. Era 1.400 e hoje está na faixa dos 600. Na minha época ainda pegamos a época de 1.400, aí começou a redução, porque houve a intervenção do Dr. Sérgio William, que fez um trabalho brilhante na Sensacional, VEP, todo mundo gosta muito né, do ele deixou um legado no sistema prisional. Foi. Ele é um ícone, né? Quando a gente lembra da vara de execuções, a gente lembra mesmo do Dr. Sérgio William, né? Exatamente, ele deixou a marca dele, eu tenho um respeito porque eu tive o privilégio de ser diretor, tendo o Dr. Sérgio William como juiz de execução penal. E ali foi um desafio muito grande para mim, porque eu trabalhava com um pouco efetivo, e na época ainda tinha mais efetivo do que tem hoje, mas ainda era pouco. Não tinha estrutura necessária para o atendimento. Qual é o desafio do agente?
desenvolver o trabalho de ressocialização e também atender o público externo, o público que frequenta, que não é só o advogado, não é só o promotor que faz a fiscalização, o juiz, mas também os visitantes. A família, ela faz parte do sistema religiosos família, que né? desenvolvem Também, trabalho ali dentro. Esse é o trabalho de excelência que os agentes fazem, mas a dificuldade que nós temos, estrutural. Hoje nós tem melhorado muito em relação à estrutura de viaturas, que nós não tínhamos na minha época, que era uma dificuldade que eu encarei como diretor. Estrutura física, hoje tem alguns presídios novos com estrutura física boa, mas ainda a maior dificuldade ainda é humana, é servidor, é efetivo, né? Uma das maiores que nós estamos encarando até hoje. Sem concurso, deputado? O último concurso para o sistema prisional foi em 2010. 7 anos. 7 anos. Qual é o déficit hoje de profissionais, de servidores? Quantos precisariam hoje ser contratados? Quantos são e quantos precisariam? Ter pensando no efetivo ideal, inclusive a gente assumindo as guaritas dos presídios, que é uma discussão hoje que nós temos uma PEC discutida, passou no Senado agora em 2 discussões, foi para a Câmara Federal, que se aprovada vai liberar as polícias de dentro dos presídios do Brasil todo. Então nós vamos precisar de mais efetivo, porque nós vamos assumir atribuições que não são nossas, que em algumas situações nós já estamos assumindo, inclusive em Rondônia. A exemplo do presídio 470, que o agente penitenciário já faz a guarda externa nas guaritas. Né? Então nós vamos precisar de uma média de quase 3 mil homens e mulheres dentro do sistema prisional. Qual é o efetivo hoje? Hoje nós temos em todo o estado a média de 2.400 servidores. Precisaria chegar a 3 mil, é isso? Precisaria chegar numa média... 3 mil consegue chegar em algo efetivo? Não, 3 mil a mais não. Chegar a 3 mil ou mais 3 mil? Mais 3 mil. Então tem que mais do que dobrar. Pensando na ótica não só do serviço de carceragem. Pensando na ótica do serviço de captura, que vai vir com a PEC, inteligência, que nós já temos uma gerência de inteligência dentro do sistema prisional, que ajuda no combate ao crime organizado. Também o serviço operacional, que hoje nós temos o GAP, mas com a estrutura ainda ruim. Né? Inclusive eu mandei uma emenda para a estruturação do GAP. Então, na verdade, o trabalho do agente penitenciário tem se tornado mais especializado, então? Sim, especializado em fazer a segurança da unidade para que as atividades possam ser desenvolvidas dentro dos presídios. Perfeito. Então, esse efetivo ajudaria muito nisso. Agora, e qual é a chance da gente conseguir isso, deputado? Eu vejo que a chance ela é muito grande, porque hoje nós estamos inaugurando mais presídios. Foi inaugurado Machadinho, Ariquemes, Jaru está quase pronto, Vilhena tem um novo já lá, que foi inaugurado também sem efetivo. Aqui foi inaugurado 470, o Aruana, todos sem um novo concurso, sem ter efetivo. E vai ter agora os 600 vagas, que está quase pronto também, que vai ser inaugurado. Então, não vai ter jeito. De um jeito ou de outro, o governo vai ter que achar uma brecha na folha e fazer o concurso. Mas eu vou ter que lhe perguntar no próximo bloco. Vamos por break. Estamos apresentando o programa Tribuna Livre. A área da saúde é uma das prioridades do deputado federal Expedito Neto no Congresso Nacional. Os trabalhos do parlamentar nesse setor foram reconhecidos e homenageados pelo Hospital de Câncer de Barretos. Expedito destinou, por meio de emenda parlamentar, R$ 900 mil para a instituição. Os recursos foram utilizados para a compra de equipamentos importantes para o diagnóstico e tratamento do câncer, como um tomógrafo. O SUS não paga nem metade quanto custa. Então nós temos de confiar muito no apoio do parlamentar que representa o Estado, porque são 12 mil pacientes da Rondônia que não vão mais para Barretos, que vão se tratar em Porto Velho, graças ao nosso trabalho. As unidades do Hospital de Câncer de Barretos atendem a cerca de 5 mil pessoas por dia e o custo anual da instituição é de aproximadamente R$ 480 milhões. Eu não poderia deixar de fazer diferente, afinal de contas, a confiança que nós temos não só no Hospital do Câncer, mas em tratar dessa doença maldita que aflige tanto, não só o rondoniense, mas como toda a população brasileira, assim como todo mundo. Olá, só na AMP você faz o seu orçamento sem compromisso, com móveis planejados de altíssima qualidade. Decore sua casa com especialistas de qualidade e confiança. Ligue para os números 99287 3886
e 8154-7827. O Rondônia ao Vivo traz para você informações policiais, da política e da comunidade. Notícias do interior e de todos os estados da região norte. No Rondônia ao Vivo você encontra o melhor classificado, vagas de emprego, cadastro de currículo e publicações legais. Cobertura fotográfica de festas e web TV com as melhores entrevistas e transmissões ao vivo. Também no Facebook e nos grupos de notícias do WhatsApp. Com 12 anos de tradição, informação com credibilidade é no Rondônia ao Vivo.